Fala, meus lobos! Para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. No vídeo de hoje, eu vou falar a respeito sobre a experiência que eu tive com Isabela Vidal, mais conhecida como Isabelinha, fantasma que habita o H8. Isabela Vidal era filha única de um coronel rico e ela era apaixonada por um cadete da FAB. Porém, o pai dela não deixou ela viver esse amor e, ao ficar órfã, ela se mudou para próximo da EPICAR, onde ficou lá até morrer muito velhinha. Realmente ela existiu, assim como vocês podem ver algumas pinturas dela, fotos, e tem alguns fatos curiosos que eu não vou me ater nesse vídeo, porque eu quero contar sobre a minha experiência com a Isabelinha. Pessoal, eu estava de serviço lá na EPICAR. O meu serviço era de madrugada. Eu tinha que ficar de 4 às 6 da manhã rodando o H8 para ver se estava tudo normal. E se tivesse alguma alteração, eu passaria a alteração para um sargento, para um oficial encarregado pelo rádio. Então eu tinha que ficar bem atento. Quando deu 6 horas que eu estava saindo do meu serviço, eu tinha que trocar o meu fardamento para ir conversar com o tenente e participar da reunião que nós chamamos de debriefing, que é uma reunião para nós falarmos como foi o serviço. E o serviço, pessoal, até então não tinha nenhuma alteração. Bom, eu estava com o 10º uniforme, que é o uniforme camuflado. Eu tinha que colocar o 7º uniforme, que é o uniforme que nós utilizamos no dia a dia lá na EPICAR. Então, eu fui para o meu quarto e fui trocar de roupa. Como vocês podem ver, uma planta do quarto do H8, desenhada por mim, e por favor, perdoem o desenho, eu estava na área dos armários, trocando de roupa, e eu tinha quase certeza que eu tinha fechado a porta para entrar no quarto. Pessoal, eu escutei a porta abrindo e, como eu sou uma pessoa bem cética, eu pensei, é só o vento. Se bem que não estava ventando tanto, mas tá bom. A porta abriu, tudo bem. Vai que é alguém que tá precisando de alguma coisa, vai que é alguém que vai me chamar. Então, pessoal, eu não sabia se era o vento ou se era alguma pessoa entrando no quarto. Mas eu olhei para trás e, ao olhar para trás, eu vi a porta que estava atrás de mim, que era a porta que dava para a área dos estudos, eu vi essa porta entreaberta. Então tava com uma frestinha e eu vi uma sombra. Provavelmente o que eu pensei na hora é que era uma pessoa. Então eu vi uma sombra passando da esquerda para a direita, ou seja, na minha cabeça a pessoa entrou pelo corredor, passou pelo corredor, passou pela porta e foi em direção ao dormitório. Provavelmente me acordar. Por que, William? Porque eu estava de serviço. Eu tinha que ir para o debriefing. Então, às vezes a pessoa viu meu nome na escala de serviço, coisa que era muito comum, e foi me acordar para que eu participasse do debriefing, para que eu participasse dessa reunião matinal com a equipe de serviço. Isso era muito comum, né? Você vê o nome do seu companheiro e você ia acordá-lo para que ele não falte a essa reunião. Bom, eu vi uma sombra passando, que na minha cabeça era uma pessoa, e eu fui verificar. Eu entrei no dormitório, então eu saí da área dos armários para ver quem que era que ia me chamar. Eu abri a porta do dormitório e percebi que não tinha ninguém lá dentro. Então eu fechei a porta do dormitório, onde estavam as camas, né? As 5 pessoas do meu quarto estavam dormindo ainda, então eu fui e fechei a porta novamente. Bom, eu acabei de vestir o meu uniforme e fui para o debriefing. E na minha cabeça realmente estava essa dúvida, essa questão sobre o que tinha acontecido, mas eu confesso a vocês que eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu vi a porta abrindo, eu ouvi a porta abrindo por causa de um vento e eu imaginei alguém passando, mas é só coisa da minha cabeça mesmo. Ninguém veio me chamar não. Ok, eu fui para a reunião. Ao voltar para o quarto, pessoal, vocês podem acreditar nessa história, vocês podem não acreditar nessa história. Foi a experiência mais próxima ao sobrenatural que eu tive. Ao entrar no dormitório para conversar com o pessoal, dar bom dia e esperá-los para ir para o café da manhã, eu vejo todos reunidos em forma de círculo. Todos estavam conversando e eles não estavam conversando normalmente. Eles estavam conversando meio eufórico. E um dos meus amigos que estava no quarto, ele estava falando para todos que viu alguém parado no centro do quarto, olhando para ele, olhando fixamente nos olhos dele. Eis que ele levanta da cama, assustado, e vai acender a luz. Quando ele acende a luz, não tinha ninguém. E eu perguntei para ele, você viu isso lá pelas 2 horas da manhã, lá pelas 3 horas da manhã? Ele falou que não. Ele falou que viu essa sombra, viu essa pessoa parada no centro do quarto às 6 horas da manhã. E não pense que 6 horas da manhã tá tudo claro dentro do quarto. Não, porque a gente tem blackout lá no H8. Então sim, o quarto fica escuro mesmo sendo 6 horas da manhã.
E ele disse que foi exatamente a esse horário que ele viu o vulto parado, encarando ele. E eu perguntei, como é que você tem tanta certeza do horário? Eu comecei a ficar bem assustado. E não dava para disfarçar, porque eu comecei a ficar arrepiado e todo mundo me viu arrepiado. E todos do meu quarto me conheciam, sabiam que eu era cético. Então, ao depararem com a minha pessoa, olhando com os olhos fixos para o Elias que estava contando a história, ao me verem arrepiado, ao presenciar aquele fato, eles realmente perceberam que alguma coisa estava errada. Eis então que eu comecei a conversar com eles e falar sobre o que aconteceu, que eu ouvi alguém entrando, eu percebi algum vulto, achei que alguém tinha me chamado, abri a porta do quarto e não era ninguém. Então, eu fui para a reunião. E o Elias teve uma história bem assustadora ao mesmo tempo. Ou seja, a conclusão que a gente pode chegar é que há algum fantasma que habita o H8. Bem possivelmente, a Isabelinha. E eu não sei se eu cheguei a mencionar pra vocês, a Isabelinha morreu no ano de 2000. Quando aconteceu aquele fato, já tinham se passado 18 anos desde a morte da nossa querida Isabelinha. Espero que vocês tenham gostado dessa história de Halloween. Acredite ou não, aconteceu. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.